A Polícia Civil entendeu como encerradas as investigações sobre a morte de Patrick Reis, o soldado da rota que foi morto no último dia 27 no Guarujá. 3 pessoas foram indiciadas por homicídio. E para entender melhor sobre esse encerramento das investigações, conversamos agora, aqui no Jornal da Manhã, com o delegado Antônio Sucupira. Bom dia, delegado, bem-vindo. Bom dia a todos. Como você mencionou, a Polícia Civil do Guarujá deu por encerrada nesse momento as investigações que vitimaram o policial militar Patrick. Encaminhamos ontem para a Justiça um inquérito com tudo que foi apurado, tudo que foi levantado e dividindo as responsabilidades dos autores que participaram desse crime. Doutor, deixa eu acionar a nossa repórter, a Beatriz Manfredini, porque ela está acompanhando também esse caso, os desdobramentos desse caso. Ela tem uma pergunta para o senhor. Diga, Bia. Oi, doutor, bom dia. Eu queria saber um pouco do senhor, então. Foram 3 pessoas, indiciadas. O inquérito aponta mesmo que foi Erickson, de quem partiu o disparo, que matou o soldado da rota. E a partir desse encerramento das investigações, a Polícia Civil continua atuando na Operação Escudo, porque a Operação Escudo não tem data ainda para terminar, de acordo com a Secretaria de Segurança aqui de São Paulo. Realmente nós conseguimos, como eu disse anteriormente, individualizar a conduta dos 3 autores que participaram, um de forma direta na morte do policial Patrick, 2 foram indiciados por uma menor participação no evento, morte. Esse inquérito foi bastante complexo, as investigações, porque no decorrer dela várias denúncias foram surgindo, vários indícios foram também surgindo durante a investigação, mas como eu disse, a polícia conseguiu efetivamente, juridicamente, atribuir a responsabilidade a cada um dos 3 que participaram da morte do policial Patrick. E com relação à Operação Escudo, ela foi desencadeada logo após esse fatídico fato que vitimou esse policial militar. O seu colega de farda, no dia dos fatos, também foi lesionado por um disparo de arma de fogo. E essa operação não tem data para terminar. E nós acreditamos que o município do Guarujá, com esse reforço no policiamento preventivo e ostensivo, nós temos percebido uma diminuição nos índices de criminalidade aí no município do Guarujá. Agora, há um envolvimento também, doutor, segundo as informações, com o tráfico de drogas de algumas das pessoas que foram identificadas nessa investigação. Esse processo que envolve a investigação da morte do soldado se encerra nesse momento com o indiciamento, mas há o envolvimento dessas pessoas com o tráfico, vai suscitar o encaminhamento de novas investigações, o envolvimento com o crime organizado, por exemplo? O inquérito policial que apurou a morte do soldado da Polícia Militar teve também a apuração do crime de associação para o tráfico. Conversamos com o Ministério Público do Guarujá e foi dito que será desmembrado o inquérito da morte do policial Patrick com relação ao crime de associação para o tráfico. No decorrer das investigações, surgiram alguns nomes que a Polícia Civil irá investigar nos próximos dias. Agora, delegado, vou convidar para essa conversa também o nosso comentarista José Maria Trindade. Sua pergunta, Zé. Perfeito, delegado. Esse episódio, aliás, eu queria fazer aqui uma homenagem ao soldado Reis, Patrick Reis, um grande herói. Quem trabalha nessa área de segurança sabe exatamente o risco que corre. E eu, delegado, eu levanto uma tese e não estou sozinho, estou vendo crescer a história de um aumento do risco jurídico. Além do risco de vida do policial, que todos conhecem, o risco jurídico
do policial está aumentando muito, já era alto, está aumentando. Então eu queria fazer uma homenagem ao soldado Reis. A minha pergunta é sobre exatamente esta nacionalização desse debate sobre esta operação. Isso atrapalha ou os senhores já estão acostumados com essa repercussão toda? Com relação a essa operação Escudo, ela vem ajudando bastante as forças de segurança que trabalham no município do Guarujá. Como você bem disse, a função do policial de rua, do policial militar, ou da Guarda Civil Metropolitana, ou mesmo de nós, policiais civis, nós entendemos que essa participação, esses tipos de operações que ocorrem, acabam ajudando, como eu disse, né, não só o trabalho da Polícia Civil. Por que eu digo isso? Porque toda ocorrência, ela segue protocolos. Tivemos várias intervenções policiais com resultado morte no município do Guarujá, mas como eu disse a todos, não só aos meus superiores hierárquicos, mas também a todas as instituições que estão acompanhando, que estão seguindo essas investigações, que todas, seguindo o protocolo, nós estamos agindo dentro do nosso ordenamento jurídico, viu? Agora, delegado, como o senhor acabou de explicar para a gente, as investigações em relação ao avanço do tráfico de drogas na região continuam. A operação Escudo também, como o senhor informou, não tem data para terminar, mas a gente tem acompanhado uma pressão de muitas entidades ligadas aos direitos humanos para que seja finalizada, ou pelo menos suspensa, essa operação. A própria Defensoria Pública também fez essa solicitação. O Ministério Público está investigando também a atuação dos policiais e, inclusive, pediu acesso às imagens das câmeras corporais e me parece que nem todos estavam utilizando esse equipamento. É importante que ele seja usado e que, nesse caso, essas informações e essas imagens sejam compartilhadas? Olha, o que nós mencionamos, não só para as pessoas que estão representando nesse momento os direitos humanos, nós tivemos também a presença do ouvidor das polícias da capital, aqui no município do Guarujá, o acompanhamento, como você bem disse, de 3 promotores de justiça, 4 defensores públicos, e foi dito a todos, quando nós seguimos um protocolo, que protocolo é esse? O que eu estou me referindo? No momento do registro da ocorrência, é a identificação dos agentes públicos que participaram da ação, propriamente dito. As armas todas são apreendidas, são encaminhadas para a perícia. Exames residográficos são feitos não só na mão dos policiais que participaram da ocorrência, mas também nas vítimas são requisitados todos os exames necessários e todas essas informações estão sendo passadas para todos esses órgãos, ou seja, transparência total em todos os casos que ocorreram, não só no município do Guarujá, mas em Santos. Essa determinação é do nosso governador do estado de São Paulo. Só um complemento antes, Lívia. Apesar de haver questionamentos de alguns grupos, de algumas associações, a atuação da polícia tem sido elogiada por muitas associações e por muitos grupos. No caso do Guarujá, um coletivo de entidades civis entregou na sexta-feira, né, ontem, uma moção de apoio ao governo do estado de São Paulo e aos órgãos de segurança pública do estado, uma moção em nome do governador Tarcísio Gomes de Freitas, do secretário Derrite, do comandante-geral Cássio Freitas e do delegado-geral Arthur Dian, assinadas por várias entidades do Guarujá, parabenizando, apoiando a atuação das polícias do estado de São Paulo, dos órgãos de segurança do estado de São Paulo, nesta ação específica, mas também nessa que envolve a investigação na morte do soldado, sobretudo nessa operação que continua
como o doutor Antônio Sucupira acabou de detalhar para a gente. Então, é importante só fazer esse registro de que os questionamentos existem, eles são absolutamente legítimos, mas a firme atuação das forças de segurança tem sido elogiada também por uma parcela importante da população, e essa moção que foi entregue ao governo do estado de São Paulo ontem deixa isso claro. E como o delegado disse, o secretário também já falou aqui na Jovem Pan nessa semana que passou, toda a transparência no caso e tudo que tiver que ser explicado será seguramente. Lembrando que, inclusive, nesse sentido também, nós tivemos e falamos sobre isso, a própria manifestação no Ibirapuera ontem, né? É bom lembrar também, fazer o registro. Pois bem, acabamos de conversar com o delegado Antônio Sucupira para falar sobre o indiciamento de 3 pessoas suspeitas de envolvimento na morte do soldado Patrick Reis. Delegado, muito obrigada pela entrevista, por trazer essas atualizações ao vivo para a gente aqui no Jornal da Manhã neste sábado. Bom fim de semana. Eu agradeço o espaço cedido pela Jovem Pan, que todos nós aqui, cidadãos, entendemos que a Jovem Pan realiza um trabalho democrático de excelente qualidade. Muito obrigado, um bom dia a todos. Obrigado.